O Brasil TV está de volta e a gente fala dos militares do Exército que foram presos suspeitos de fraudar certificados de armas para caçadores no Distrito Federal. 70 armas de caça e milhares de cartuchos foram apreendidos nas primeiras horas da manhã. Elas estavam em casas de Samambaia, Riacho Fundo, Planaltina, Estrutural, Núcleo Bandeirante e Lusiânia, no entorno. A Polícia Civil, com apoio do Ministério Público Militar e do Exército Brasileiro, cumpriu 9 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão. Das 9 prisões, 6 são temporárias e 3 foram em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Entre os presos, 5 são militares do Exército, 3 da ativa e 2 da reserva. Outros 4 presos são pessoas civis. Segundo os investigadores, os suspeitos cobravam dinheiro para fraudar certificados de registro de arma de fogo para caçadores, colecionadores e atiradores que não preenchiam os requisitos mínimos necessários. Esses certificados são fornecidos pelo Exército. A polícia também investiga se o grupo fazia comércio ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil, o grupo se organizava em funções diferentes para que os certificados fossem fraudados e as armas adquiridas ilegalmente pelo esquema fossem vendidas. As investigações apontam que militares e despachantes ofereciam certificados falsos e burlavam os sistemas de fiscalização para conceder os registros de forma ilegal. Um fraudador fornecia certificados falsos de prática de tiro e de exame de conhecimento. Quanto à venda ilegal de armas, um armeiro modificava as armas que eram compradas em lojas e indústrias de forma legal, para que depois os negociantes as vendessem ilegalmente para os interessados no esquema. Segundo as investigações, os certificados foram vendidos por até R$ 3.500 e já foram negociados aqui no Distrito Federal, no estado de Goiás, Tocantins e no Pará. Quem comprou também cometeu o crime. O delegado responsável pela investigação já identificou compradores que usaram esses certificados para realizar a caça ilegal e até mesmo para emprestar as armas para outras pessoas. As armas apreendidas vão ser analisadas pela Justiça. Essas armas inicialmente estão à disposição da Justiça, elas estão sendo apreendidas e passarão por um processo de análise em relação à documentação, a cadeia dominial dessas armas, em nome de quem eram os proprietários, se esses proprietários anteriores participaram desses processos fraudulentos de aquisição. Então elas serão analisadas e muito provavelmente haverá um perdimento por parte da Justiça em favor da União. Os investigados e presos vão responder por organização criminosa, falsidade ideológica, corrupção passiva e ativa e porte ilegal de arma de fogo. Nós procuramos o Exército para saber o que vai acontecer com os militares investigados, mas não tivemos retorno. E a polícia abriu inquérito para investigar o acidente com um ônibus de turismo que ontem saiu da pista e matou 19 pessoas em Guaratuba, no litoral do Paraná. O motorista já prestou depoimento e fez o teste do bafômetro. Deu negativo. No Instituto Médico Legal, em Curitiba, parentes e amigos foram chegando de madrugada. Ele veio em busca de um sonho. De trabalhar e mudar de vida, né? Infelizmente foi interrompido esse sonho por essa tragédia. O sobrinho dele, João Paulo, de 19 anos, gravou um vídeo no ônibus e disse ao motorista para ir mais devagar. O motor é devagar. Todos os corpos já foram identificados. Ontem a polícia tinha divulgado 21 mortes, mas com o fim dos resgates, o número foi atualizado para 19 vítimas fatais. O acidente ocorreu ontem de manhã na BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina. O ônibus que vinha do Pará para Santa Catarina bateu na mureta e tombou no barranco. A ANTT disse que o veículo estava em situação regular e que apura se foram cumpridas as condições de viagem. A Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba já abriu inquérito para investigar o caso. De acordo com a polícia, se o acidente tivesse sido provocado por falha humana, o motorista pode ser indiciado por homicídio culposo. Ele já fez o teste do bafômetro, que deu negativo. O motorista de 67 anos não se feriu e disse à polícia que era a terceira vez que fazia a mesma rota, de mais de 3.500 quilômetros. O acidente aconteceu a cerca de 200 quilômetros do destino final. 2 motoristas se revezavam e ele
tinha assumido o volante meia hora antes. Ele contou ao delegado que percebeu que a bomba de ar do freio estava esvaziando. Tentou usar uma área de escape, mas um caminhão acabou impedindo a passagem. Neste mês, outro ônibus vindo do Pará, também para Santa Catarina, precisou usar a área para frear. Entre os feridos no acidente de ontem, 17 já foram liberados. Os mais graves foram levados a hospitais do Paraná e de Santa Catarina. A família de Daílson Pimentel espera agora pelo corpo. Ele passou as férias em Belém e voltava para trabalhar em Timbó, Santa Catarina. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará disse que enviou uma equipe ao Paraná e que está contactando companhias aéreas para fretar um avião e fazer o traslado das vítimas. A gente fala agora do perrengue de quem depende do INSS. Enquanto os benefícios demoram para ser analisados e são cancelados sem aviso, o dinheiro faz falta na hora de pagar as contas. Dinheiro na conta é um direito que o senhor Nivaldo, de 62 anos, tem e não está sendo respeitado. Depois de fazer uma cirurgia para retirar um câncer de próstata há 1 ano, recebeu do INSS o auxílio-doença por 3 meses e só. Em setembro, conseguiu marcar a nova perícia para dezembro, mas até agora, nada. A perita me falou, Nivaldo, o senhor terá o resultado dessa perícia a partir das 21 horas de hoje. No dia seguinte, eu entrei na internet para conseguir ver o resultado e não saiu nada. Eu tentei 135 e não consegui. Ligando toda semana e até hoje não obtive nenhuma resposta. O Marcelo, de 49 anos, foi diagnosticado com câncer na tireoide. Nós demos entrada na perícia presencial, que ficou em análise por um bom tempo, entre o período de junho, julho e agosto. Em setembro, eu recebi 1 mês de auxílio salário mínimo, referente ao mês de junho até julho. Em outubro, eu dei entrada na perícia presencial para 10 de dezembro. Que a mesma foi feita, realizada no INSS de Irajá, e que a mesma se encontra em análise até hoje. Ficar sem benefício, sem resposta, sem saber o que fazer. As reclamações contra o INSS aumentaram principalmente durante a pandemia. Na busca por uma solução, tem beneficiário que procura a Justiça ou até mesmo a Defensoria Pública. Dona Luciana fez isso. O filho dela tem síndrome de Down e teve o auxílio cancelado em setembro. O INSS disse que iria atualizar os dados porque o menino fez 18 anos. Até hoje, o dinheiro não veio. Queria uma resposta deles. Por que não sai da análise? Ele não está bloqueado, ele não está cancelado. Por que essa análise? Por que não é concluído logo isso, gente? Meu filho ele dá crise convulsiva, o remédio dele já está acabando. Agora, falta o básico. Eu não consigo pagar plano de saúde, eu não consigo cuidar do meu filho, entendeu? E ele precisa desse benefício dele. Eu não tenho ajuda de governo nenhum. Como é que eu vou fazer? Que situação, hein? Olha, vamos às explicações do INSS. Sobre o seu Nivaldo, que a gente mostrou no início da reportagem, o INSS diz que o pedido dele está em análise por causa de meses de contribuição que foram afetados pela reforma da Previdência e que ele tem que esperar. No caso do Marcelo, o Instituto disse que o pedido caiu em exigência, mas não explicou qual. E no caso do Luiz Paulo, filho da Luciana, o INSS vai fazer um cadastro com validade de 6 meses e explicou que a mãe deve apresentar um documento para representar judicialmente o rapaz. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais do Jornal Nacional, às 20h30 da noite, hora de Brasília. Ótima noite para vocês. Até a próxima.